que a questão não é discutir realidade, mas quais as representações que existem da época da ditadura, em especial da tortura, que é algo que tende a ser calado, sufocado, até como estratégia de sobrevivência, né? Muitas vezes quem foi torturado prefere se calar do que elaborar aquelas memórias, né? Tamanha dificuldade de lidar de novo com aquele passado. O que a gente percebe é que no cinema de ficção brasileira há toda uma dramatização a partir dos relatos que aconteceram, principalmente do Pau de Arara, né? O Pau de Arara ele se torna uma imagem ícone da tortura. E as imagens do que de fato aconteceu nos porões das ditaduras, elas não existem. Há até relatos de que algumas pessoas que foram torturadas, elas foram filmadas ou elas assistiram filme de outras pessoas sendo torturadas como modo de pressioná-las. Mas, de fato, essas imagens, se elas existem, elas não apareceram. Então é que se coloca uma questão para o cinema documentário. Como trabalhar a memória da tortura, né? Quais são as estratégias que podem ser usadas para reelaborar essa memória? O testemunho é uma delas, né? A gente tem o filme da Lúcia Murat, Que Bom Te Ver Viva, que já na década de 80 traz testemunhos de mulheres que foram torturadas. Eu acho que a teatralização ou a encenação, a reencenação do que se passou é uma estratégia possível para a elaboração de memórias. Ela pode dar certo ou não. Que o próprio filme do Claude Lanzmann, Shoah, né, aquela cena memorável do barbeiro que de uma certa forma reencena o trabalho de barbeiro, naquele momento ele relembra o que aconteceu com ele nos campos, é um bom exemplo de que essa encenação pode ser potente, como é o exemplo do Cabra Marcado para Morrer, né, do João Virgínio. Quando o João Virgínio, diante da câmera, reencena o momento da própria tortura, né, ele mostra como ele ficou num poço de excrementos, o que ele fazia quando ele estava mergulhado num poço de excrementos. É uma fala muito potente, né? Uma fala misturada com todo um gestual, né? E o corpo falando também. Mas são pequenas estratégias que a gente vai buscando aos poucos para lidar com essa temática que aparece de uma certa forma com mais força nos últimos anos, né? Durante muito tempo foram poucos os filmes que procurou se elaborar a memória da ditadura. E recentemente até filhos de pessoas que foram torturadas, né? Como a Flávia Castro, que viveu no exílio, começam a reelaborar essa memória de formas distintas, usando filmes de família, histórias pessoais, passando do privado para o coletivo. Enfim, estamos ainda em busca dessas estratégias, né, possíveis para se falar sobre o que durante muito tempo ficou calado e sufocado. Cabra Marcado para Morrer é um filme que tem uma grande fortuna crítica. O que me interessou de fato no filme foi buscar algo novo, que foram justamente as imagens realizadas por Coutinho em 1962, no período antes do golpe, né? Foi a única vez em que o Coutinho segurou uma câmera para filmar e deu certo. E ali ele registrou uma manifestação contra a morte de um camponês, João Pedro Teixeira, e ali ele encontra a Elizabeth Teixeira pela primeira vez, que vai se tornar personagem do filme que vai ser concluído muitos anos depois, né? Já com a redemocratização. Então eu vou buscar nos arquivos da Polícia Política tanto as histórias de quem filmou, para ajudar a dar conta de um certo olhar, como essa pessoa viu aquele determinado momento histórico, como ela enquadrou as imagens que ela filma. Isso, a história dela, pessoal, política, naquele momento da ditadura, ajuda a traçar esse percurso. Assim como a história das pessoas que foram filmadas, né, que de uma certa maneira passaram diante da câmera. Quem são essas pessoas? Né? E acabei encontrando relatos muito significativos que estavam de uma certa forma à margem da história, que é justamente uma das pessoas, um dos camponeses filmados por Coutinho, morreu logo depois do golpe, em ocasiões misteriosas, em circunstâncias misteriosas, e nunca foi encontrado. É um dos desaparecidos políticos brasileiros. Então, foram as imagens de arquivo daquele período que me levaram a retomar essa história e construir essas narrativas. Eu acho que a construção dessas novas narrativas é uma proposta de elaboração de memória desse período, um período que ainda é sufocado, né, cuja memória ainda é sufocada no Brasil. Muitas histórias de quem foi torturado, de quem desapareceu, de quem foi assassinado, ainda estão escondidas, muitos corpos ainda estão desaparecidos. E o cinema, de certa forma, ajuda a gente a retomá-las nesse sentido também. Não só quando ele as retoma e elabora a memória, mas quando ele deixa imagens que são testemunhos daquele período.
Mas a minha experiência com os arquivos foi uma experiência difícil em relação à conservação desse material. Eu entrei em contato com o material que estava vinagrando, né, que estava guardado dentro da Cinemateca Brasileira, mas que no momento da telecinagem eu descobri que não existia mais. Né? Então lidar com essa precariedade do material é doloroso e foi algo que realmente aconteceu durante toda a pesquisa. Né? Ao mesmo tempo você tem imagens que se preservaram, como a do Eduardo Escorel, que hoje estão na Cinemateca Brasileira, que é um material de fácil acesso, mas é tudo muito pingado, não existe um acervo onde você vá no Brasil e está tudo ali. Imagens da ditadura, pesquisando no acervo X, minha pesquisa vai acontecer nesse espaço. Não. Né? Eu tive que ir ao exterior também, procurar em produtoras que trabalharam com imagens clandestinas da época da ditadura, né, nos anos 60 e 70, atrás de documentos e imagens desse período. É isso, assim, o trabalho o primeiro desejo é de reunião e seleção de um material vasto, heterogêneo, que está distribuído ao redor do mundo. E eu acho que a função do cinema, principalmente do cinema de arquivo, é tentar olhar para as imagens do passado, procurando os sentidos que elas têm no momento da tomada e nos sentidos que elas ganham quando são retomadas em outros documentários, em outros filmes, em outros momentos. Né? Partindo da ideia de que não existe uma memória fixa, mas uma memória que o tempo todo está aí para ser reelaborada e para que novas camadas de imagens, de sons e de memória sejam incluídas nessas histórias.